Olha, você mencionou os desigrejados e foi um texto publicado na semana passada na Veja de um teólogo estimando que o Brasil tem hoje cerca de 16 milhões de evangélicos fora da igreja. Que lições a gente pode aprender? Nós tivemos um crescimento assim vertiginoso e cantado em prosa ruim e verso horrível, mas hoje me parece que assim, boa parte das pessoas... Hoje a gente tem o evangélico não praticante, antes era o católico não praticante. A epidemia ajudou muita gente a descobrir que é possível assistir um culto em casa, mandar oferta por Pix, enfim. Mas me parece que o movimento, eu tenho a impressão, isso tem alguma coisa a ver com a política também, que a gente se aliou, aí é uma decepção também. Sem dúvida. A sangria começou antes da política, mas se intensificou com a política. Quem cunhou essa expressão desigrejado fui eu. Fui eu. Eu morava nos Estados Unidos na época e eu fui convidado para participar de um debate na Rádio Melodia, no Rio de Janeiro, via Skype. E estava, inclusive, o R.R. Soares, numa aparição assim raríssima. E tinha lá uma expressão que é churchless. E eu não sabia como traduzir churchless. Mas já era um fenômeno verificado lá. Enquanto debatíamos, me ocorreu um insight. Desigrejado. É gente que ama Jesus, mas não quer saber de igreja. E, sinceramente, alguém pode até se escandalizar com o que eu vou dizer, mas eu vejo aí algo promovido pelo próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo está tirando o seu povo de dentro desse sistema malévolo em que se tornou boa parte da igreja evangélica. A igreja evangélica brasileira precisa se reinventar. O que a igreja não admite, Pava, é que todas as instituições, todas, sem tirar nem pôr, refiro-me às instituições evangélicas, cristãs, elas têm prazo de validade. Elas são como andaimes, úteis enquanto o edifício está sendo construído. Tão logo a construção termine, são removidos. Como a placenta. A placenta tem uma importância, óbvio, sem ela a criança não seria protegida durante a gestação. Mas você já viu alguém criar a placenta? A criança nasce e a placenta vai para o lixo, a criança vai para o berço. Hoje a igreja evangélica vive em função da manutenção da máquina eclesiástica. Ela não pensa mais como Jesus. Ela não pensa mais na transformação do mundo, em tornar o mundo um lugar mais justo. Nós temos referências como Martin Luther King. Nós temos referências como o Tutu, lá na África do Sul, o Desmond Tutu. Nós temos referências no Brasil, nós temos o Antônio Carlos, que é meu amigo, que faz um trabalho extraordinário. Nós temos, ainda bem, nós temos referências, nem tudo está perdido. Mas, via de regra, o que a gente encontra é uma ideia ensimesmada, sabe? A gente tem que fazer isso aqui crescer a qualquer custo. A igreja não cresceu, a igreja inchou. E agora ela está, aos poucos, voltando ao tamanho que ela realmente era. Ela está voltando à sua insignificância, porque ela não cresceu nos passos de Jesus. Ela cresceu num marketing perverso, oferecendo milagres aí aos montões. Ela cresceu através de métodos que nós importamos dos Estados Unidos, métodos que até funcionam, mas Jesus não preza pelo que dá certo, Jesus preza pelo que é certo. Hoje a igreja, boa parte dela, adotou um esquema de pirâmide. Sim. Quer dizer, em nome do crescimento, nós estamos negociando princípios elementares da nossa fé. Todo mundo quer chegar ao topo, todo mundo quer ser líder, pouca gente quer ser servo. Posso anunciar algo aqui de primeira mão? Opa, por favor. Dia 26, agora eu completo, 26 de maio, né? Eu completo 35 anos de ministério pastoral. Eu lidero a Reina desde 2001. Dia 23 nós vamos celebrar meus 35 anos e eu estou entregando a liderança da igreja.
Eu não quero ser líder de nada, Paula. Eu estou cansado de ser líder. Sabe aonde eu me sinto útil hoje? Durante muitos anos eu tive um prazer quase que orgásmico. Subir ao púlpito e pregar. Eu estava viciado em púlpito. Hoje o meu maior prazer está nas ruas. Meu maior prazer hoje é conversar com aquelas pessoas tete a tete. Aquelas pessoas que não têm nada para me oferecer. Esse é o meu maior prazer. E eu anunciei na igreja. Eu falei, dia 23 vai ser minha despedida, tá? Todo mundo, Falei, eu não quero mais ser líder. Eu vou continuar sendo irmão, sendo amigo, e estou, inclusive, considerando seriamente não querer mais ser chamado de bispo. Eu fui sagrado bispo com a sucessão apostólica, inclusive. Eu fui sagrado bispo pelas mãos de bispos dos 5 continentes, lá nos Estados Unidos. Uau. Então, tem um peso, eu tenho um documento que tem representatividade, que tem força até no Vaticano. Eu sou reconhecido bispo até no Vaticano. Mas é muito peso para mim, cara. Eu quero ser o Hermes. Eu não quero ser o líder da minha mãe, eu quero ser o filho da minha mãe. Eu não quero ser o líder dos meus irmãos, eu quero ser o irmão deles. Então, para muita gente, isso é uma loucura. O Hermes perdeu a cabeça. Cara, eu acho que agora é que eu achei, sabe? Agora é que eu me encontrei. Eu não preciso de um título. Eu não preciso ser líder de nada. Eu preciso apenas ser servo. E é impossível conciliar? Cara, veja, não é que seja impossível conciliar. Isso daí é a pergunta de um pastor recém-ordenado, tá? Sim, não é que seja impossível. Eu não me arrependo de ter dedicado 35 anos ao ministério pastoral. Eu acho que é uma maravilha, cara, você servir. Mas quando você é líder de uma denominação, a cobrança é muito grande, porque você, antes de falar qualquer coisa, você tem que pensar 500 vezes na repercussão que isso vai ter no rebanho. E eu, de alguns anos para cá, fui adotando algumas posturas que, como líder, é um tiro no pé. Uhum. E eu não vou negociar com aquilo que eu acredito. Uhum. Sabe, eu não quero ter que ficar aqui pisando em ovos. Tem um irmãozinho lá do outro lado me ouvindo e ele vai escandalizar e tal, e eu vou perder membros. Eu não quero saber disso. Sabe, viver nesse melindre não é para mim. Eu quero ter liberdade de chegar aqui e dizer o que eu acredito, doa em quem doer. A voz profética não se negocia, né? Exatamente. Então, eu acredito que há lugar para o sacerdócio e há lugar para a atividade profética. Durante muitos anos, eu me dediquei ao sacerdócio. E eu estou chegando em um momento da minha vida em que eu quero me dedicar ao profetismo.